Olá, tudo bem? Direto dos estúdios da B3, eu converso com Chieko Aoki, CEO da Blue Tree Hotels, sobre política e economia. Chieko, eu vi até tua cara mudou quando eu falei política e economia. Pois é. Você está no Brasil há muitos anos e acompanhou vários planos econômicos, vários governos. Tá. Como é que você está vendo essa situação que a gente está vivendo hoje? Eu acho que nós temos uma tendência bastante crítica, né? O brasileiro é muito crítico com a sua parte, com o país, com as suas coisas, enfim, tem essa tendência. Agora eu vou te contar uma coisa muito bacana que eu ouvi quando começou essa confusão toda da Lava Jato, da crise. Eu estava em Tóquio, eu tive que fazer uma palestra em Tóquio para empresários, executivos, né, CEO de grandes empresas no Japão. E eu aí falei, né, não falei falei assim, olha, como é que está a situação do país. Você sabe que eles me elogiaram tanto? Olha só como é que são. Ele falou, olha, são poucos países no mundo que têm a coragem que o Brasil está tendo de colocar a Lava Jato da forma como vocês estão desvendando, abrindo a tampa de todas as panelas, estão aprofundando. Ele falou, isso é admirável. Poucos países no mundo têm a coragem, numa situação de crise como está, de fazer a reforma trabalhista. Na época ainda não tinha sido aprovada, eu disse que estávamos trabalhando, que estava torcendo para dar certo, e deu certo. E também se cogita a reforma da Previdência. Ele falou, quantos países no mundo que tem problema de Previdência, país de primeiro mundo, né? Estados Unidos, Japão, todos têm, Europa, e não estão conseguindo resolver. O problema todos eles têm igual, só que eles não ficam falando toda hora e também não estão resolvendo. Estão tentando resolver, todos eles. Porque, de alguma forma, tem que ser igual ao Airbnb, né? Tem que vir alguma coisa totalmente nova para você poder resolver, porque uma situação da própria natureza humana, né? Que se foi criado para dar benefício, mas que ficou pesado. Então, você vê como o Brasil está dando avanços pelo mundo externo, né, pelo mundo, um olhar diferente, que o Brasil está se ajustando para dar salto, está passando por uma crise, está passando por dificuldades, mas vai dar um salto para melhor, para estar se preparando para o futuro. Então eu fiquei super contente com isso. O que eles não veem de bons olhos, em nenhum lugar do mundo, isso nos afeta também, principalmente em turismo, e também para investimento. O Brasil precisa dar um jeito na segurança, né? Porque a insegurança recua as pessoas o ir e vir, né? Tanto para investimento, para tudo, eu acho que a paz é fundamental. A gente vê que os países onde estão em guerra, todo mundo tem, né? Por mais que tenha riquezas naturais, como no Oriente Médio, as pessoas têm receio. Então, a paz é fundamental e eu luto muito pela paz e eu prego sempre que a paz é fundamental. Então, a segunda coisa que eu acho que o Brasil tem e que a gente tem que estar falando mais é a capacidade do brasileiro de superar as dificuldades, os desafios. Quantas pessoas no mundo têm essa resistência que o brasileiro adquiriu ao longo dos anos? Não são muitos. Né? Eu vejo, por exemplo, os jovens japoneses são muito frágeis, porque o governo protege, tudo é preparado, tudo é bem feito. Então, no primeiro momento, tem algum problema, eles ficam meio que congelados, igual o hamster, né? O ratinho. Então, o brasileiro, essa crise, todas as dificuldades que a gente tem passado, é péssimo para a gente, mas, ao mesmo tempo, criou uma resiliência na gente, que isso tem ajudado, né? A superar, a resolver alguns problemas. A gente encara os problemas. O que eu acho que daqui para frente o Brasil tem como força? Eu acho que no Brasil tem muita gente muito bem preparada, que muita gente que infelizmente foi trabalhar, foi para fora, estudar, fazer pesquisas e tudo. Eu acho que o país melhorando, os brasileiros daqui vão dar um jeito e os que estão fora também.
E eu queria contar também sobre Mulheres do Brasil, que eu faço parte, foi fundado pela Luiza Helena. As Mulheres do Brasil... Luiza Helena Trajano do Magazine Luiza. Magazine Luiza, isso. É o maior grupo, eu acho que será o maior grupo apartidário do Brasil. E que está fazendo ações fantásticas, né? Porque o problema, todo mundo discute o problema, né? E o que está sendo feito? O que está sendo feito? O que a gente faz em várias frentes? A gente quer mais mulheres nos conselhos, 30% mulheres nos conselhos das empresas, já está passando no Senado, estão super bem. Vai virar lei. Vai, é isso. Mulheres no conselho, estamos formando muitas mulheres para serem conselheiras, igualdade racial, né? Combate à violência contra a mulher. Educação, tem vários grupos focados na parte da educação, melhoria da educação, da qualidade da educação, porque a educação a gente tem bastante, a gente precisa de melhorar a qualidade da educação. Nós temos também muitas atividades sociais, a Alcione Albanese, ela tem um trabalho fantástico no Nordeste, tem hospital, tem escola, tem indústria, ela tudo como o setor privado está fazendo. Então, tem muitas ações, né? Pela Mulheres do Brasil, porque no Mulheres do Brasil a gente tem alguns inegociáveis, e uma delas é a gente não pode reclamar. Não reclama e resolva. Agora, voltando à crise, você mencionou a questão da segurança. Sim. Mas a questão da segurança também está muito ligada à base, que é educação, as condições básicas que os cidadãos precisam. Que também está ligada à corrupção, que tira dinheiro da educação, que tira dinheiro da saúde. Sim. Enfim, uma coisa está ligada à outra. Sim. Você não acha que a corrupção é o centro dos problemas, mais do que a segurança? Que uma coisa leva a outra? Eu acho que uma coisa pode ajudar a outra, mas talvez mais a educação. Não só a pobreza em si não corrompe. A pobreza... se a criança é bem educada, tem princípios, ela segue. Porque da mesma casa pobre, tem gente que vai para o crime e tem gente que não vai, do mesmo bairro, né? Então, eu acho que a educação acima de tudo. Educação sobre para você ser alguma coisa, né, na vida, mas também educação sobre os princípios, sobre a ética, né? Porque eu acho que a corrupção existe porque alguém quer ser corrompido e alguém quer corromper. Agora, isso é questão de princípio, né? Melhor você, talvez, pedir para dividir o que você está com fome, pedir para dividir, e o brasileiro faz isso porque é muito solidário, do que você roubar. Talvez roubar seja mais fácil. Mas por que acontece isso? Por conta da educação, né? A gente precisa ter boas inspirações. A gente passou por uma fase do jeitinho, da flexibilidade, né? Agora e aconteceu isso. Agora do apartamento com 51 milhões de reais guardados. Então, mas isso é horrível. Então, essas coisas são maus exemplos que a gente devia realmente de combater fortemente, que isso é crime. Isso deve ser combatido. E elogiar quem planta, quem não tem dinheiro, mas faz uma hortinha no fundo do quintal, planta e colhe e come. Eu acho que são coisas diferentes. A gente precisa ter ética, a gente precisa ter força de vontade e não se deixar debater pela pobreza. Eu acho que a pobreza, em si, não é caminho para você se corromper. Eu acho que isso e quem foi corrompido e corrompeu não são pessoas que precisavam de dinheiro. Gente, está errado. O futuro do Brasil passa pela educação. Para mim, passa pela educação regular e também moral, né? Ética e cívica mesmo. Pensar no Brasil, eu acho que é muito importante. Muito obrigado, Checo. E no próximo bloco conversaremos sobre gestão e liderança.